Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Rússia ameaça ampliar corte de fornecimento de gás natural na Europa. Movimento é o mais duro desde início de sanções. Mais cedo, a estatal russa Gazprom confirmou suspensão do fornecimento de gás para Polônia e Bulgária, por falta de pagamento em rublos após cortar o fornecimento de gás natural para Bulgária e Polônia. A Rússia pode ampliar a medida para outros países da União Europeia. Essa é a iniciativa mais dura adotada pelos russos até agora, por conta das sanções internacionais impostas ao país por conta da guerra declarada contra a Ucrânia. A informação é do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, justificando tal medida caso outros clientes da US recusem a pagar em rublos pela mercadoria. Segundo o jornal The Guardian, Peskov disse que a Rússia foi e continua sendo um fornecedor confiável de recursos energéticos para seus consumidores e continua comprometida com suas obrigações contratuais. Quando os prazos de pagamento se aproximarem, se alguns consumidores se recusarem a pagar sob o novo sistema, então o decreto do presidente, Vladimir Putin, será aplicado. Dessa forma, o Kremlin parece não estar preocupado com eventuais perdas orçamentárias decorrentes da decisão. Peskov acrescentou que o país poderia suportar se os países europeus se recusassem a pagar pelo gás em rublos. Tudo foi calculado, todos os riscos foram previstos e as medidas necessárias tomadas. Suspensão fornecimento de gás russo. Mais cedo, a estatal russa Gazprom confirmou que suspendeu o fornecimento de gás para Polônia e Bulgária, por falharem em pagar pelo produto em rublos, como exigido por Moscou. Em comunicado, a Gazprom disse que a suspensão para a búlgara Bulgargaz e a polonesa GNIG ficará em vigor até que pagamentos por gás fornecido desde 1º de abril sejam efetuados em rublos, como determinado pelo presidente russo, Vladimir Putin, em 31 de março. A companhia de gás também ressaltou que Bulgária e Polônia são estados de trânsito. Em caso de retirada não autorizada de gás russo de volumes de trânsito destinados a outros países, o fornecimento de trânsito será reduzido por este volume, alertou a Gazprom. Ajuda à Ucrânia. A medida foi classificada por líderes europeus como chantagem, e ocorre no momento em que países europeus se juntam aos Estados Unidos para aumentar os envios de armas para ajudar a Ucrânia a se defender de um novo ataque russo no leste. Kiev informou na quarta-feira que tropas russas obtiveram ganhos em várias localidades na região. A Polônia confirmou que os suprimentos foram cortados, enquanto a Bulgária disse que descobriria em breve. Ambas acusaram a Gazprom de violar contratos de fornecimento de longa data. Como todas as obrigações comerciais e legais estão sendo observadas, está claro que no momento o gás natural está sendo usado mais como uma arma política e econômica na guerra atual, disse o ministro da Energia da Bulgária, Alexander Nikolov. Conforme o primeiro-ministro da Polônia, Mateusz Morawiecki, a medida de corte é um ataque direto ao país. Segundo ele, a Rússia ultrapassou os limites de seu imperialismo do gás e acusou Moscou de atacar a economia europeia por meio de medidas inflacionárias. Informa o The Guardian. Morawiecki, porém, tranquilizou o país dizendo que a Polônia tem gás suficiente armazenado. Ele acabou afirmando que a Rússia não apenas realizou um ataque brutal e assassino à Ucrânia, mas também atacou toda a segurança energética e alimentar da Europa. É um ataque direto à Polônia. Vamos lidar com essa chantagem, essa pistola na cabeça de forma que não afete os poloneses. A Polônia não precisará de gás russo, garantiu. Chantagem. O presidente russo, Vladimir Putin, exigiu no mês passado que os compradores de países hostis paguem pelo gás em rublos ou seriam vetados. A União Europeia diz que isso viola contratos que exigiam pagamento em euros. O anúncio da Gazprom de que está interrompendo unilateralmente a entrega de gás a clientes na Europa é mais uma tentativa da Rússia de usar o gás como instrumento de chantagem, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Isso é injustificado e inaceitável, e mostra mais uma vez a falta de confiabilidade da Rússia como fornecedora de gás, disse ela. Polônia e Bulgária são ex-satélites de Moscou da era soviética que desde então se juntaram à União Europeia e à Aliança Militar Ocidental, Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. Oponentes aos russos. A Polônia tem sido um dos oponentes mais expressivos do Kremlin durante a guerra. A Bulgária teve relações calorosas com a Rússia no passado, mas o primeiro-ministro Kirill Pekov, um ativista anticorrupção que assumiu o cargo no ano passado, criticou fortemente a invasão da Ucrânia pela Rússia. Pekov viajará nesta quarta-feira para Kiev,
o mais recente líder europeu a se encontrar com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. A Polônia recebe seu gás russo, através do gasoduto Yamal-Europa dos enormes campos de gás da Rússia no extremo norte do Ártico, que continua a oeste para abastecer a Alemanha e outros países europeus. A Bulgária é fornecida através de tubos sobre a Turquia. Outros países europeus, incluindo a Alemanha, maior compradora de gás russo, não relataram cortes. Dependência da Europa. Os suprimentos da Gazprom cobrem cerca de 50% do consumo da Polônia e cerca de 90% da Bulgária. A Polônia disse que não precisava recorrer às reservas, que seu armazenamento de gás estava em 76% da capacidade. A Bulgária afirmou que está em negociações para tentar importar gás natural liquefeito através da Turquia e da Grécia. Segundo dados da Comissão Europeia, no setor de gás, a Rússia forneceu cerca de 45% do consumo da região em 2021. Nos últimos anos, esta percentagem foi, em média, de cerca de 40%. Os outros principais fornecedores de gás da UE foram Noruega, 23%, Argélia, 12%, Estados Unidos, 6% e Catar, 5%. Alternativas em pronunciamento. Nesta manhã, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que Polônia e Bulgária passaram a receber gás de vizinhos da União Europeia. We will ensure that Gazprom's decision has the least possible impact on EU consumers. Are now receiving gas from their EU neighbors. @EU_Commission will also intensify its work with the regional groups of member states that can provide immediate solidarity to each other. Picture.twitter.com/6pc7xoc. Ursula von der Leyen, @vonderleyen, April 27, 2022. Garantiremos que a decisão da Gazprom tenha o menor impacto possível nos consumidores da UE. Bulgária e Polônia estão agora recebendo gás dos seus vizinhos da UE. A Comissão Europeia também intensificará seu trabalho com os grupos regionais dos Estados-membros que podem prestar solidariedade imediata entre si. Para von der Leyen, Putin, mais uma vez falhou na tentativa de semear a divisão entre os europeus. A era dos combustíveis fósseis russos na Europa chegará ao fim. Com Reuters e Estadão Conteúdo, cadastre-se na Impulso e receba semanalmente um resumo das notícias que mexem com o seu bolso, de um jeito fácil de entender.